Fala galera, aqui o André, o famoso cervejeiro. Antes vocês ouviam aí só a minha voz, eu decidi mudar um pouco aqui o formato do canal e fazer essas gravações aqui com vídeo, porque acaba sendo mais simples gravar logo a minha imagem falando do que fazer o voice over e depois ficar editando com vídeo, imagem e tal. Acaba que esse aqui fica mais dinâmico, mais fácil de gravar mais vídeos, né, e postar mais rápido as notícias que vão saindo. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre o fim do campeonato e a projeção para o ano que vem, né? O Vasco subiu para a Série A agora no último domingo contra o Ituano e já começaram algumas mudanças, né? Alguns jogadores já têm saída praticamente certa e tem alguns nomes sendo especulados aí no mercado. Hoje o jornalista Joel Silva, setorista do Vasco no Lance, ele trouxe que já são praticamente certas as saídas de alguns jogadores. Eu botei aqui na cola que são Quinteiro, Fábio Gomes, Luiz Henrique, Léo Matos, Danilo Bosa, Sarrafiori, Bruno Tubarão e Raniel. Assim, de minha parte, rala todo mundo, não fica nenhum deles. Todo mundo ruim, não tem chance nem de reserva na Série A, sem condição. Além desses que estão de saída, ainda tem alguns jogadores que algum imbecil, algum idiota na diretoria do Vasco achou que seria uma boa ideia colocar uma cláusula de renovação automática em caso de acesso, que são Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Yuri Lara e Edmar. De minha opinião, manteria só o Thiago Rodrigues e o Yuri Lara para reserva, só. Agora, o senhor Anderson Conceição e seu Edmar, rala, vaza também. O Joel Silva, o setorista do Vasco lá no Lance, já adiantou que o Edmar deve sair, mas devem ficar o Thiago, o Anderson e o Yuri. Hoje de tarde, né? Hoje dia 8 de novembro, às 3 da tarde, o CEO do futebol, o Luiz Melo, ele vai dar uma entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa para falar sobre os rumos do Vasco para o ano de 2023. Acredito eu que ele deva falar um pouco sobre as saídas e a questão do treinador. Não acho que ele vai falar de contratações agora, até porque contratações nesse momento dependem do aval de um treinador. E o Vasco não tem treinador para 2023 ainda. Né? O que andam falando mais por aí é que a saída do Jorginho é certa e começaram já a trazer alguns nomes aí que estão no mercado. Tem o Vojvoda, do Fortaleza, tem o Odair Hellmann, que o Vasco já procurou durante a Série B e não conseguiu fazer a contratação. Tem o André Jardine. Esses são os três nomes mais falados. Um ou outro fala do Kudê também, mas o Kudê não é tão falado assim. Os nomes que mais aparecem com mais frequência são o Vojvoda, o Hellmann e o Jardine. Aparentemente o nome mais querido assim pela diretoria do Vasco é o Vojvoda do Fortaleza, e o que o pessoal menos quer é o Jardine, mas esses são os nomes mais falados aí. As contratações dependem do aval desse treinador que vai ser contratado, e a contratação desse treinador, na minha opinião, é a contratação mais importante para o Vasco no ano que vem. É a primeira contratação e a contratação mais importante, porque a montagem do elenco vai depender desse cara. São os nomes que ele vai aprovar que vão jogar pelo Vasco no ano que vem. Então vai depender das características desse treinador, dos nomes que ele vai escolher, enfim. O Vasco tem que escolher com muito carinho, tem que procurar muito bem o nome do treinador para o ano de 2023. O Vojvoda, ele já deu uma entrevista para o GE essa semana, ele adiantou que ele vai esperar terminar o Campeonato Brasileiro para poder decidir o futuro dele. O contrato dele com o Fortaleza termina agora em dezembro e ele pode renovar o contrato com o Fortaleza ou ele pode seguir outros caminhos. Ele já foi sondado por diversas equipes do Campeonato Brasileiro, algumas de fora, e ele tem já algumas propostas para poder analisar. Ele tem aí uma trajetória muito bacana com o Fortaleza, né? Pegou o Fortaleza lá embaixo, subiu, está brigando por uma Libertadores, vai brigar pela vaga da Libertadores até o término do campeonato agora no domingo. Dependendo do rumo que tiver o Fortaleza, da proposta do Vasco, pode ser que ele venha para cá, pode ser que ele fique por lá, né? Enfim, é uma situação muito, muito complexa.
Na minha opinião, dentre os três nomes possíveis, né, mais ventilados aí, o Vojvoda, o Hellmann e o Jardim, o Vojvoda, na minha opinião, é o melhor dos três. E o 2023 depende da escolha desse cara, porque o Vasco vai passar por uma reformulação quase que total do elenco, né? Alguns jornalistas falam aí que o Vasco deve manter somente 20% do elenco atual. Então é uma reformulação quase que completa do elenco. O ano de 2023 vai depender crucialmente da escolha desse treinador. Além dessa entrevista hoje do CEO Luiz Melo, tem uma expectativa de que o Paulo Brax, o diretor de futebol, dê uma entrevista também quinta ou sexta-feira. O Paulo Brax não é um cara que gosta de aparecer muito, de dar muita entrevista, e quando ele aparece é para falar alguma coisa importante, alguma coisa muito séria, e ele também é um cara muito sucinto, né? As aparições que ele teve aí, né, para falar do Vasco são aparições muito curtas, ele fala pouco, mas ele é muito sucinto, muito direto. Ele passa essa impressão assim, de um cara muito centrado, muito sério. Então, acredito que se ele aparecer para falar, vai ser uma coisa importante, uma coisa muito direta, sem enrolação, sem firulinha. Além da contratação do novo treinador, alguns nomes de jogadores já estão sendo aí ventilados, né? Alguns jornalistas trouxeram alguns nomes de Terãs, Caio Jorge, não sei o quê. Todos esses nomes dependem da aprovação do novo treinador, que ainda não foi contratado. Mas, todos esses anos acompanhando o Vasco, eu aprendi uma coisa assim, muito importante. Eu só confio num nome de jogador especulado em 3 ocasiões. Primeira, quando a diretoria confirma que está negociando com esse cara. Segundo, quando o boneco aparece para fazer exame. E a terceira, quando o boneco assina papelada. Fora isso, é só lero-lero de internet, de jornalista. Não confio em nada. Já vi diversas e diversas vezes nomes ventilados no Vasco que a diretoria nem chegou a cogitar. Nomes que a diretoria só foi lá e sondou, viu qual era a situação do cara e já pulou fora. Então, assim, aparece nome na mídia, não dou ouvido, deixo de lado, só vou confiar mesmo quando vem uma fonte oficial do Vasco confirmar que esse cara está sendo trazido para o Vasco. Por hoje, por esse momento agora, de manhã, são as principais notícias que eu pude trazer aí. E aí volto de tarde já, após a entrevista do senhor Luiz Melo, trazendo novas notícias. Se inscreve aí no canal, deixa o like, larga um comentário aqui embaixo o que tu achou, compartilha com a rapaziada. Valeu!